O José António Ferreira Machado, diretor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, comentador do ETV, é convidado deste grande jornal de segunda-feira. Professor, muito gosto em tê-lo aqui. Bom ano. Igualmente, bom para ano. Si. E para a ETV. Óbvio, muito obrigado. Seguramente vai ser um ano melhor do que 2010, que também já foi muito bom. Devemos vender o ouro, ou parte do ouro? Isso é uma pergunta tremendamente difícil. A tendência é dizer que sim. Não, porquê? Porque o ouro foi revalorizado, há mais valias no ouro. Nas épocas de crise, as pessoas, de instabilidade, as pessoas procuram ativos seguros e o ouro é o ativo seguro. Portanto, há uma mais-valia no ouro. Porquê? As pessoas pensam, porquê é que estamos a fazer estes sacrifícios se temos o ouro? O problema é o seguinte... É que a venda resultante das mais-valias dava, de facto, aqui uma ajuda Isso é um dos aspectos que eu acho que é positivo. Eu já tenho dito várias vezes aqui que eu acho que devemos ter cuidado com o front-loading do ajustamento. Isto é, nós precisamos de fazer um ajustamento, mas acho que não devemos matar o doente com a cura fazendo um ajustamento instantâneo excessivo. E nesse sentido é bom. Noutro sentido, a ideia de que vendendo o ouro nos exime de fazer os ajustamentos faz-me sempre lembrar uma história que eu ouvi passar no Brasil, nos tempos do movimento dos sem terra, que havia muita fome, então vamos matar as boiadas todas. Claro, mataram-se as boiadas, mataram-se a fome àquele pessoal todo durante um ano, só que depois ninguém mais criou bois. Portanto, nós temos que ter um bocadinho de atenção com... Portanto, eu acho que sim, acho que neste momento, honestamente, em que se estão a dar esforços e a começar a trilhar os passos da consolidação orçamental, podia ser um mau sinal. Eu percebo, não acho que seja um disparate, não acho que seja... Percebo o que é que se diz, nós estamos... ao fim e ao cabo, temos um ativo ali Claro. e os ativos devem ser geridos que é da o melhor ordem possível. dos 3/4 em relação àquilo que temos que poupar este ano, não é? A valorização de 2010. Acho é que é importante dizer que mesmo que usemos parte dessa, e devemos não comer o capital, devemos apenas, se pensarmos usar apenas as mais-valias, é preciso fazê-lo com a certeza de que nos alivia a dor do sapato, não resolve o problema do sapato ser pequeno face ao pé. Imagem perfeita, mas mesmo assim aliviava-nos uma dor que neste ano vai ser intensa. Desagradável, não é? Que é desagradável. Os economistas... E que pode ter... É muito simpática essa ideia, porque eu sempre tenho procurado defender a diferença entre uma consolidação credível a médio prazo... Mas algo que funciona como um paliativo para já. E um grande ajustamento de início. Eu sou a favor de uma consolidação credível a médio prazo, sou contra um excessivo ajustamento agora. E na medida em que nos permitisse aliviar esse ajustamento, era bom. Não nos deve, como eu disse, desviar da necessidade das políticas necessárias para a tal consolidação a médio prazo, porque não podemos confiar que vamos sempre vender ouro, vamos ter sempre mais valias, e há um momento em que o ouro é como as vacas do Brasil. Do Brasil. E até historicamente já houve um período da nossa história em que também vivemos muito à custa do ouro brasileiro, que deu no que deu, não é? É um debate que vai marcar os próximos dias, professor? Pelo menos apetecível é. Eu não acho que vá marcar os próximos dias. Eu não vi ninguém pegar muito nisso, porque eu penso que as pessoas percebem este segundo aspecto negativo. Percebem que é uma tentação, mas que é uma tentação que nos vai desviar daquilo que é essencial. Como nos tem desviado nos últimos anos. Eu temo eu penso que é um sinal de maturidade. Digamos, ponhamos a coisa assim. Não ser algo que não vai estar muito presente nos debates dos próximos dias é um sinal também de maturidade da opinião pública e económica, que sabe distinguir um bocadinho
os fogachos daquilo que é essencial fazer. E no resto da opinião pública? Será uma ideia eu acho tentadora? Que as pessoas, isso é super tentador. Eu acho que vai ser um argumento que é sempre um bocadinho populista. Nós lembramos em várias fases da nossa história. Eu acho que tem a ver com a história do salazarismo e tudo isso, porque esta ideia de acumular ouro enquanto o país está pobre, está muito associado. E isso não saiu do imaginário. Porque é que nos estão a pedir sacrifícios quando aqueles malandros têm aquela quantidade de ouro que podiam vender? Ao fim e ao cabo, é a mesma razão que levou ao desespero dos sem terra no Brasil, com fome, tantos bois. Por que razão devemos ter fome quando há tanta carne que nos pode saciar? Cavaco Silva tem razão nas críticas que fez à administração do BPN, nomeadamente nesta questão do part-time e da pouca eficácia da atual administração quando comparado com exemplos de bancos ingleses, por exemplo. Eu não tenho uma opinião definitiva sobre o assunto. O que me parece claro são duas coisas. Os problemas do BPN não foram causados por esta administração. Isso é preciso. Inequívoco. Isso é inequívoco, mas é preciso o governo, através do ministro da Presidência, salvo erro, reafirmou, é verdade. O que também é inequívoco. O ministro da Presidência considerou que as declarações de Cavaco Silva foram muito graves, não é? Foi uma acusação muito grave. Não é? Pois, acho que não foi Cavaco Silva presidente, foi Cavaco Silva candidato, que há sempre o que retira um bocadinho de gravidade à coisa, porque eu acho que se fosse Cavaco Silva presidente, não obstante ser uma questão claramente executiva, ele tem poderes de persuasão moral para resolver a questão. Mas o que é facto é que as metas de privatização falharam. E o que é facto, não é? E o que é facto é que aparentemente são pedidos mais, não sei, mais 500 milhões. Mais 500 milhões. De euros. Que não é uma fortuna, não é uma fortuna inacreditável. Eu costumo dizer que 500 milhões de euros, considerando que há 52 semanas no ano e 10 milhões de portugueses, é €1 por semana português. Portanto, não é uma coisa assim tão grande, mas é um sinal de que as coisas de facto não está a ser resolvida. Portanto, eu acho que ambas as partes têm alguma razão. O problema é de trás, é um problema sério. É verdade que se nacionalizou o BPN, sabendo o que se sabe hoje, talvez não se devesse tê-lo feito, mas naquela altura eu penso que ninguém criticou muito a decisão. Mas também me parece que as coisas, não se vê grande solução para aquilo. E sem dúvida que a administração tem que responder. Tem que responder por uma meta de novembro, penso eu que era novembro, se não estou enganado, de privatização, que foi claramente não cumprida, não é? Portanto, nesse sentido, o presidente ou o candidato, professor Cavaco Silva, tem alguma razão no alerta, digamos assim, que lançou. Francisco Bandeira, presidente do BPN, já admitiu à Lusa que ficou surpreso com as declarações de Cavaco Silva, considera-as ligeiras e feitas em contexto de campanha eleitoral, fruto de deficiente informação. O Presidente da República terá informação deficiente em relação a esta matéria? Uma coisa é estas declarações serem enquadradas no debate eleitoral. Eu percebo. É concebível, eu não conhecia as declarações e estou a ouvi-las pela primeira vez. Eu acho que é concebível que tenha informação deficiente, porque os sistemas bancários são tão sofisticados, tão opacos. Aliás, um dos problemas da atual crise financeira era a excessiva opacidade dos sistemas bancários, que provavelmente o Presidente terá informação que é pública nos relatórios de estabilidade financeira do Banco de Portugal. O que, continuando a pensar sobre o assunto, se tem essa informação pública, significa que e é deficiente, significa que há informação privada que não é divulgada nos relatórios de estabilidade financeira do Banco de Portugal, o que também pode ser algo estranho. Mas admito que, se o Sr. Presidente tem apenas a informação pública, não tenha toda a informação, né? Isso não me espanta.
Professor, deixe-me pedir-lhe aqui um comentário à nomeação de Guilherme de Oliveira Martins, Presidente do Tribunal de Contas, e de António Pinto Barbosa, professor universitário, para a coordenação dos grupos de trabalho sobre as PPP e sobre as contas públicas e política orçamental. São boas escolhas? O professor António Pinto Barbosa foi meu professor e é meu colega há muitos anos. Ele é professor da Faculdade de Economia da Nova e dificilmente podia imaginar uma melhor escolha. E digo isso não é por eu ser meu colega. Ele foi estudante de doutoramento de um prémio Nobel, cujo nome já vai ocorrer, James Buchanan, que foi um defensor primeiro da imposição de regras às atividades do governo. E o professor António Pinto Barbosa foi pioneiro na defesa em Portugal de medidas como a introdução de limites constitucionais ao déficit. Portanto, é uma pessoa que está muito ciente da necessidade de impor regras à função orçamental do Estado e, nesse sentido, não podia haver pessoa mais credível, mais adequada intelectualmente ao que penso que deve ser o objetivo da função. Portanto, é uma escolha extraordinariamente apropriada que eu saúdo com um entusiasmo vivo. Já o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que é uma pessoa que me parece também de um rigor acima de suspeita. Tem dado provas disso? Tem dado provas disso. Apenas me causa alguma estranheza esta função ter sido cometida ao Presidente do Tribunal Constitucional. Eu, de alguma forma, eu acho que a separação de poderes, já que isto seria mais... Porque o Tribunal Constitucional vai depois ter que avaliar... O Tribunal de Contas vai ter que avaliar as parcerias público-privada. Eu aqui esperaria que fosse alguém também mais com o perfil do professor António Pinto Barbosa, se bem que não me... Repare, não há nada de questão de idoneidade, de idoneidade pessoal. É mais uma questão de ser alguém que... Alguma superposição de funções que não me parece tão clara, mas penso que são, grosso modo, entre traços largos, duas boas escolhas. Importa saber... Eu aqui defendi muito a existência... Eu esperaria fazer essa questão. Eu gostaria muito que ela se viesse a chamar Agência para a Responsabilidade Orçamental. Falou muitas vezes no exemplo inglês. Exemplo inglês, no exemplo holandês e tudo isso. Eu não sei qual é o mandato destas comissões. Não sei sequer, porque uma tem 5 membros, outra vai ter 3. Não sei sequer quem são as pessoas que ela vão fazer parte. Não sei qual é o caderno de encargos e tudo isto. É muito importante. Mas pelo menos há aqui um passo positivo. Que há um passo positivo numa avaliação do impacto que as políticas governamentais têm. Vamos ver, mas eu penso que teremos a ocasião de seguir os trabalhos e de comentar atentamente.